psicóloga clínica, durante muitos anos fui professora de yoga também, portanto até faz um certo sentido estar aqui no festival. Entretanto, deixei de dar aulas de yoga, mas continuo sempre muito ligada à meditação e sobretudo ao mindfulness, porque foi uma descoberta que fez muita diferença na minha vida e que eu senti que de facto enriqueceu bastante a minha vida em vários níveis e portanto acabei por me dedicar muito mais ao mindfulness e deixei um bocadinho de parte todo o resto do yoga, digamos. Isto só para fazer um enquadramento por estarmos num festival de yoga. E neste momento vamos falar aqui de mindfulness para pais. Cada vez se fala mais do mindfulness. Quando eu descobri o mindfulness ainda era uma coisa assim um bocadinho estranha, eu descobri completamente por acaso. Já praticava meditação, já tinha algum conhecimento da meditação dentro do yoga e da meditação na tradição budista, que é de onde veio o mindfulness, e sentia sempre que faltava ali qualquer coisa à minha prática de meditação, digamos. Havia qualquer coisa que eu sentia que ainda não fazia sentido ou que ainda não me permitia retirar tudo aquilo que eu achava que podia retirar de uma prática de meditação. E quando descobri o mindfulness parece que tudo se encaixou. Parece que houve assim um clique e realmente tudo fez sentido e descobri que realmente era uma prática muito enriquecedora. E então, a partir daí, descobri completamente por acaso, numa livraria, a folhear um livro do Kabat-Zinn. O Kabat-Zinn é um médico que foi um grande responsável pela introdução do mindfulness no Ocidente. Ele foi discípulo do Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita bastante conhecido, não sei se já ouviram falar, mas é um monge que já publicou, eu acho que perto de 100 livros, se não chegar mesmo aos 100. E esse monge é que foi de facto responsável pela introdução deste conceito de mindfulness no Ocidente. Isto é um conceito que vem da tradição budista. É uma prática que vem, de facto, tem as suas raízes na tradição budista. Mas o Kabat-Zinn, que foi discípulo desse monge, aquilo que descobriu foi que esta prática era uma grande mais-valia, não só para as pessoas que, de facto, tinham algum interesse na tradição budista, mas podia ser uma grande mais-valia para qualquer pessoa e, portanto, no fundo, aquilo que ele fez foi despir um bocadinho esta prática do contexto mais religioso, mais espiritual em que ela estava inserida e acabou por fazer com que ela fosse muito mais acessível à população em geral, digamos assim. E então, através do trabalho de Kabat-Zinn, de facto, o Ocidente começou a descobrir os grandes benefícios desta prática. Ele começou por fazer cursos de mindfulness num hospital onde trabalhava e descobriu que isto tinha benefícios enormes para a saúde das pessoas que apareciam nesse hospital, com todo o tipo de problemas, todo o tipo de queixas físicas e não só. E de facto, a partir daí, ele começou também a querer pesquisar muito os benefícios desta prática e foi com ele também que surgiram grandes descobertas do ponto de vista científico. Não é nada que se calhar no Oriente não soubessem há muito tempo, digamos assim, mas nós no Ocidente temos sempre esta visão mais científica das coisas e, portanto, foi com o trabalho de Kabat-Zinn, de facto, que se vieram a comprovar, aliás, como ponto de partida ao trabalho dele. Depois não foi ele o único, porque depois dele já vieram mais dezenas ou centenas de investigadores comprovar esses benefícios, mas de facto ele teve o grande mérito de ser pioneiro neste aspecto, de começar a querer comprovar cientificamente os benefícios desta prática. E chegou à conclusão que, de facto, ela tinha imensos benefícios ao nível do stress, por exemplo, ao nível da ansiedade, da depressão. É uma prática que hoje em dia se aplica até em muitos modelos terapêuticos. Dentro da psicologia existem várias correntes terapêuticas, não é? Existem várias abordagens ao sofrimento humano, digamos assim, e várias lentes com que nós podemos olhar para o funcionamento da pessoa. E o mindfulness começa a ser muito incorporado dentro de alguns modelos terapêuticos. Portanto, algumas escolas terapêuticas, nomeadamente a psicologia cognitiva, começam a valorizar muito e a aplicar muito alguns conceitos e algumas práticas de mindfulness como forma de lidar com a ansiedade e com o stress principalmente, como forma de lidar com a depressão também, mas esta prática tem vindo a ser aplicada já a uma série de outras patologias também. Até no caso de psicoses, por exemplo, como a esquizofrenia, esta é uma prática que tem vindo a ser aplicada com bons resultados. Nestes casos são ainda menos os estudos e ainda há menos evidências, digamos assim, dos seus benefícios, mas já vai começando a
de pesquisa que mostra que até nesses casos esta é uma prática que pode ter alguns benefícios, de facto. Força. Esse foi o tema do meu primeiro livro, foi muito centrado nos benefícios desta prática para a população em geral. E quando escrevi esse primeiro livro, estava mais centrada, digamos assim, nesses benefícios do mindfulness para a população em geral. Portanto, em perceber de que forma é que a ciência, de facto, chegou à conclusão que esta prática pode alterar a nossa relação connosco próprios e com tudo o que nos rodeia. Porque tudo parte de nós, não é? Tudo parte da relação que nós temos connosco, digamos assim, a forma como nós lidamos connosco, lidamos com os nossos problemas, com o nosso mundo interno, depois influencia toda a nossa forma de lidar com o que está à nossa volta. E há estudos que mostram que o mindfulness chega mesmo, por exemplo, até a provocar mudanças ao nível da estrutura cerebral. Isto é fantástico, de facto. O simples facto de nós nos dispormos para todos os dias, nos sentarmos 20 minutinhos que seja do nosso dia, para nos concentrarmos, para observarmos a respiração, para estarmos connosco próprios, provoca mudanças ao nível do funcionamento e ao nível da estrutura do nosso cérebro. Que provoca mudanças ao nível do funcionamento do cérebro é relativamente fácil de concluir, porque se muda a nossa forma de ver as coisas, se muda a nossa forma de ver o mundo, significa que o cérebro também está a funcionar de forma diferente. Agora, que muda a própria estrutura cerebral já é algo muito mais fantástico. E realmente há estudos que mostram isso, que muda a própria estrutura cerebral. Então, o que é que o mindfulness faz? Assim, muito resumidamente, de uma forma muito breve, aquilo que o mindfulness faz é criar novos padrões de ativação cerebral. Ou seja, sempre que nós temos um pensamento, sempre que nós temos uma emoção, um sentimento, aquilo que fazemos é ativar determinados neurónios, determinadas partes do nosso cérebro passam a estar ativas em função daquilo que nós estamos a sentir, ou a pensar, ou a fazer. E criam-se padrões de ativação cerebral, porquê? Porque o nosso cérebro cria hábitos. Ou seja, aquelas redes neuronais são os conjuntos de neurónios que se formam cada vez que nós ativamos um pensamento, uma emoção, cada vez que nós estamos a treinar um desporto. Por exemplo, quando as pessoas lá fora a jogar futebol, os futebolistas criam um determinado conjunto de redes neuronais que estão muito focadas, que são próprias para aquela prática desportiva, digamos assim. E à custa de exercitarem tantas vezes aquelas redes neuronais, eles conseguem fazer coisas que nós nunca conseguiríamos, porque nunca treinámos essa parte, esses neurónios do nosso cérebro, digamos assim. Então, de facto, aquilo que acontece é que nós criamos padrões de funcionamento. Isto quer dizer que se isso é válido para os jogadores de futebol, não é? Que são capazes de criar padrões de funcionamento muito complexos no que toca a dar pontapés numa bola ou fazer fintas ao adversário ou o que for, também é verdade para a ansiedade, por exemplo, para a depressão. Se nós estamos constantemente a ativar um pensamento ansioso, se eu estou constantemente a preocupar-me com alguma coisa, significa que estou sempre a ativar aquela rede neuronal. Aqueles neurónios estão sempre a ser usados. Quanto mais usados aqueles neurónios são, mais exercitados eles estão, podemos dizer assim, não é? Já para fazer outra vez o paralelismo com o desporto. E isto significa que mais prontos eles vão estar a ser usados outra vez. As redes neuronais que são mais usadas são sempre aquelas que estão mais prontas para ser ativadas. Então, significa que passa a ser muito mais fácil de ficar ansiosa, passa a ser muito mais fácil de ficar deprimida, porque exercitem muito aqueles neurónios. E o mindfulness o que faz é quebrar esses padrões, quebrar esses ciclos no fundo. Porquê? Porque com o mindfulness nós somos capazes, aquilo que nós fazemos numa prática de mindfulness é observar os nossos pensamentos. Começamos por nos treinar para observar a respiração, que é no fundo o ponto de partida, digamos assim, de todas as práticas de mindfulness, porque é o que nos dá o treino da atenção necessário para depois começarmos a ser capazes de observar também o funcionamento da nossa própria mente. E começamos a perceber que eu sento-me para meditar e com muita frequência me aparece um determinado padrão de pensamento, um determinado tipo de pensamento. E o que é que acontece? Acontece que o passo também a ser capaz, aquilo que nós treinamos com o mindfulness é para observarmos aquilo que estamos a sentir, aquilo que estamos a pensar, sem reagirmos.
Ou seja, quebramos a ligação entre o pensamento e a emoção, no fundo. E isso já vai enfraquecer essa rede neuronal. E ao enfraquecermos essa rede neuronal, ela deixa de ser tão facilmente ativada e, portanto, quebramos o padrão muito mais facilmente. Isto é o que acontece nos casos de depressão, por exemplo. Já até um livro que descreve todo um programa de mindfulness aplicado a grupos de pessoas com história de depressão crónica, e é um programa muito baseado na pesquisa, porque eles aplicavam o programa às pessoas, depois faziam uma investigação, passado algum tempo iam ver se de facto aquelas pessoas tinham reduzido as suas crises depressivas. E chegavam à conclusão que sim, que em grande parte dos casos aquelas pessoas tinham reduzido muito, mais até do que com a medicação, as suas crises depressivas. Porquê? Porque quebravam essa ligação. O que é que acontece numa pessoa deprimida? Assim, muito resumidamente, claro que as coisas são mais complexas do que isto. Mas aquilo que acontece numa depressão passa muito por eu ter um determinado tipo de pensamento e começar, de certa forma, a lutar com esse pensamento. Ou seja, um dia de manhã, por exemplo, eu acordo triste. Eu sei que já estive deprimida. Sempre que eu já tive uma depressão anterior, isso aumenta muito as probabilidades de eu ter uma nova depressão. Então, imaginando, um dia eu acordo triste. Uma pessoa que nunca teve depressão, se calhar acorda triste e pronto, estou triste, tudo bem, ok. Não vou lutar muito com isso. Uma pessoa que já tem história de depressão, um dia de manhã acorda triste e muito rapidamente parte para a luta com essa tristeza. Ou seja, porque é que eu já estou outra vez assim, vou cair outra vez no mesmo e vou ficar outra vez deprimida. E porque é que só eu é que não consigo lidar com isto e parece que toda a gente vive tão bem as coisas e só eu é que ando sempre neste registro, só eu é que estou sempre nesta coisa e não consigo lidar com a vida e as outras pessoas parecem que andam sempre felizes e eu é que estou sempre assim. Isto é um pensamento típico das pessoas que estão deprimidas. Então, onde é que entra aqui o mindfulness? O mindfulness permite-nos observar essa tristeza. Um dia de manhã eu acordo, a tristeza está lá na mesma, mas eu sou capaz de olhar para ela e perceber, ok, está aqui uma emoção de tristeza. Não significa que eu vou embarcar completamente nessa tristeza. No fundo, é como se o mindfulness nos desse uma distânciazinha que nos permite observar aquilo que se passa cá dentro sem mergulharmos completamente naquilo. E é muito diferente eu ser capaz de perceber, ok, estou a produzir outra vez estes pensamentos, estas emoções de tristeza. Isto é muito diferente de eu embarcar e identificar-me completamente com essa tristeza. Como eu me identifico com essa tristeza, eu sou essa tristeza, não é? Eu entro completamente nessa tristeza. Se eu sei que, ok, eu estou a produzir essa tristeza, mas isto é só um padrão de funcionamento da minha mente, há algo mais por trás disso que me permite até observá-la, não é? Então eu já não sou essa tristeza. E isso, parecendo que não, esta margenzinha já é suficiente para enfraquecer esses padrões e para quebrar, de facto, a força dessas associações. Isto, como eu dizia, assim, muito resumidamente, a forma como podemos explicar o efeito que o mindfulness tem nas nossas mentes, digamos. E porquê é que isto é importante para os pais? Porquê é que isto é importante para a parentalidade? Porque nos permite quebrar padrões que também tão facilmente criamos com os nossos filhos. Nomeadamente, por exemplo, é muito fácil nós criarmos padrões de comportamento também com as crianças, não é? E às vezes são padrões que não são minimamente satisfatórios. Há muitas mães que me dizem, eu passo a vida a gritar e não queria, e sinto-me tão mal e não sou a mãe que queria ser e sinto-me péssima e como é que eu paro com isto, não é? Então, o mindfulness permite-nos parar nesse sentido, permite-nos quebrar os nossos próprios padrões de comportamento, não é? Recuar, olhar um bocadinho e perceber, ok, vinha aí o grito. Muitas vezes acontece isto, não é? Nós conseguimos observar. É um pouco como se nos víssemos a explodir antes de explodir. Como se conseguíssemos recuar um bocadinho e, ok, agora ia gritar. Mas estes segundos permitem-me perceber, será que eu preciso de gritar? Será que gritar é a solução mais adequada aqui? Será que gritar é a melhor coisa a fazer neste momento? O que é que isto significa? Isto significa que em vez de reagirmos automaticamente, que é aquilo que nós fazemos a maior parte das vezes no nosso dia-a-dia, o mindfulness nos permite responder de verdade. E isto é muito importante, porque quando nós reagimos, nem sempre reagimos da melhor forma, não é? E os filhos têm uma capacidade especial, digamos, de mexer os nossos pontos fracos, podemos dizer, nos pisar os calos, como se costuma dizer.
porque é uma ligação muito forte, não é? Porque é uma ligação muito importante que nós temos. E porque é uma ligação também muito diária, não é? Muito contínua. E é uma ligação que exige bastante de nós, não é? Como pais, temos que estar presentes, temos que dar, temos que, enfim, às vezes dar de partes que nem sabemos que temos, não é? Porque se calhar também não recebemos aquilo que gostávamos de ter recebido na nossa história. Então, é muito fácil saltarmos a tampa com uma criança. Nossa, principalmente, depois dos outros, a tolerância é sempre muito maior. Sempre aquelas mães que, quando eu for mãe, faço assim, faço assim, isto comigo não vai ser nada assim. Quando são nossos, fazemos ainda pior, não é? Muitas vezes, porque de facto não é fácil nós controlarmos às vezes estes padrões e não é fácil quebrarmos o ciclo. Então o Mindfulness é uma ferramenta muito boa para isso. Foi isso que eu descobri quando me tornei mãe, já conhecia o Mindfulness e percebi que realmente nos permitia perceber e controlar, entre aspas, porque controle e maternidade ou parentalidade não são propriamente palavras que joguem muito bem, mas permitia-nos lidar com as coisas de uma outra forma. E o Mindfulness, por outro lado, também está mais que comprovados os seus benefícios em relação ao stress e, de facto, hoje em dia, infelizmente, o que mais temos são pais estressados, digamos assim. Temos crianças estressadas, sim, mas temos pais muito ansiosos também, porque realmente vivemos tempos em que os desafios são muito grandes, não é? De facto, nós exigimos muito de nós próprios, enquanto sociedade. Temos que ser bons profissionais, temos que ser bons pais. Começamos a perceber, por um lado, isto mais no caso das mulheres, percebeu-se muito recentemente que era importante, não é? Termos de facto uma carreira, fazermos coisas que nos realizem. Por outro lado, percebemos também que os filhos precisam muito de nós. Os pais também têm o seu lado desafiador, não é? Porque antigamente o pai só precisava de trabalhar e chegava a casa, dizia olá e pouco mais. Mas hoje em dia os pais também já querem estar presentes na vida dos filhos. E portanto, de facto, eu acho que estamos se calhar numa fase até de transição, em que ainda não estamos a saber muito bem, se calhar, gerir tudo aquilo que precisamos de gerir para vivermos com maior harmonia, digamos assim. E nem sempre é fácil lidar com estas tensões, realmente. E as coisas, a sociedade também nem sempre nos permite organizarmos da maneira que queríamos, não é? Uma queixa frequente de muitas mães é não poderem ficar com os filhos em casa ao tempo que gostavam de ficar. Uma queixa frequente da maior parte dos pais é não poderem, no dia-a-dia, passar com os filhos o tempo que gostavam de passar, não é? As crianças passam imenso tempo na escola, isso, por outro lado, também faz com que as crianças fiquem mais ansiosas, chegam a casa ainda mais exigentes, entre aspas, não é? Porque também têm um dia difícil, e tudo isto é assim um caldeirãozinho explosivo que muitas vezes é difícil controlar. Então, realmente o Mindfulness pode ser uma ferramenta muito eficaz, muito importante e muito eficiente para nós aprendermos a gerir tudo isto, todas estas tensões e para diminuirmos um pouco o stress do nosso dia-a-dia. Uma coisa que é importante e que eu pessoalmente acho que é fundamental na parentalidade é nós conhecermos a nossa própria história. Antes de sermos pais, é importante lembrarmos que somos filhos. Daí que eu escrevi até na introdução deste meu último livro, Mindfulness para Pais, que era dele sobre que eu vos vinha cá falar hoje. E aquilo que eu escrevi na introdução foi que aquele livro não é só para pais. E aliás, houve pessoas que não têm filhos, que já o leram e que me deram muito bom feedback, porque de facto, se nem todos somos pais, todos já fomos filhos, não é? Não existe aqui ninguém que nunca tenha sido filho. Mesmo que possam não ter conhecido os pais, tenham ter sido criados por alguém, não é? Uma criança não se cria sozinha, portanto, há sempre figuras de referência e essas figuras de referência, se não foram os nossos pais biológicos, são essas figuras de referência que passam a ser fundamentais na nossa história. E então a primeira parte do livro é dedicada a isso. À nossa viagem ao passado, digamos assim. Quando nós somos capazes de viajar ao nosso passado, é mais fácil compreendermos o futuro dos nossos filhos. Por um lado, porque percebemos que a nossa história nos leva a ter determinado tipo de reações. Por outro lado, porque também percebemos que as nossas reações vão criar nos nossos filhos uma determinada história. Então, uma coisa que eu introduzo logo no início do livro e que é importante para nós conhecermos a nossa história é o conceito de apego. Apego é um nome técnico, digamos, que se dá à vinculação. Vinculação é o processo de ligação, não é, dos pais aos filhos. E apego é um nome um bocadinho mais
técnico, mais psicológico, que se dá a essa ligação, a esses laços que se estabelecem entre um pai, um filho, uma mãe e um filho. É uma ligação prioritária, no fundo. É uma ligação, nós podemos ter vários tipos de apego, existe o apego secundário, digamos assim, portanto podem haver várias figuras de referência nas nossas vidas, não tem que ser só os pais, podem haver tios, avós, professores, até primos mais velhos, mas de facto a ligação principal de apego que nós estabelecemos começa por ser geralmente com a nossa mãe, há casos em que pode não ser a mãe, pode ser o pai, que está mais presente nos primeiros tempos, mas quase sempre é a mãe. Depois o pai, se de facto o pai está muito presente na vida da criança, e à medida que a criança vai crescendo começa a ser possível alargar um bocadinho então essas referências a pessoas de fora. Mas no início está tudo muito centrado de facto nos nossos pais. E há estudos que mostram que é possível prever o tipo de apego que nós vamos estabelecer com os nossos pais, mesmo antes de nós, com os nossos filhos, aliás, mesmo antes de nós os termos. Aplicaram-se questionários a pessoas que ainda não tinham filhos, mulheres que nem sequer estavam grávidas, casais que não tinham filhos, e fez-se alguns tipos de perguntas e depois concluiu-se que tipo de apego é que eles estabeleceriam com os seus filhos quando esses filhos nascessem. E as probabilidades disto estar certo eram elevadíssimas. E porquê? Porque o tipo de relação que nós definimos com os nossos pais define, em grande parte, o tipo de relação que nós vamos ter com os nossos filhos. E isto é verdade, principalmente se nós não pararmos para olhar para a nossa história. Todos nós já ouvimos conversas e conhecemos pessoas, e se calhar somos uma dessas pessoas que diz: eu quando tiver filhos nunca vou fazer isto, aquilo e outro que os nossos pais nos fizeram a nós. Quando eles nascem, damos connosco a fazer exatamente o mesmo. Pais, mães que disseram, por exemplo, eu nunca vou bater nos meus filhos. E às tantas dão consigo a bater, não é? Dar uma palmada, dar um estalo, uma coisa que é completamente instintiva muitas vezes. E depois ficam cheios de remorso e de culpa e de arrependimento. Porque de facto, se nós não paramos para pensar, se nós não paramos para olhar para a nossa história, é isso que as investigações mostram. Aquilo que vamos fazer é repetir aquilo que foi feito connosco. Repetimos esses padrões, não é? Aquilo que nós conhecemos, esses padrões que já foram criados, nós vamos pô-los em prática, no fundo. Então, a grande diferença, realmente, toda a gente também já ouviu falar de histórias de pessoas com infâncias horríveis, não é? E depois conseguem ter filhos e serem pessoas minimamente integradas e estruturadas e tratarem relativamente bem os seus filhos. Também acontece, pessoas que dão a volta, não é? Mas, primeiro, normalmente essas pessoas que deram a volta tiveram pelo menos uma figura importante nas suas vidas que lhes deu alguma estabilidade. Pelo menos uma. Podia não ser o pai nem a mãe, podia ser um professor, podia ser um tio, uma avó, mas geralmente essa figura está presente. E segundo, aquilo que distingue essas pessoas, de facto, é a sua capacidade de terem dado um significado à sua experiência, a sua capacidade de terem pensado naquilo que viveram, terem olhado para dentro, olhado para a sua história e foram capazes de dar um significado, de retirar algum sentido daquilo por que passaram. Então isto é a primeira coisa importante e fundamental a fazermos realmente para quebrarmos o ciclo, para não nos limitarmos a repetir, para não nos limitarmos a reagir. Então, em relação ao apego, há dois grandes tipos de apego que podem ser criados: o apego seguro e o apego inseguro. O apego seguro é aquilo que nós queremos. O apego seguro acontece quando a criança sente que a mãe ou o pai estão presentes e sabem dar resposta às suas necessidades a maior parte do tempo. Não é preciso sabermos responder sempre, 100% do tempo. Na verdade, há investigações até interessantes que mostram, há um investigador que filma as interações entre mãe e bebê e depois, aliás, não é só ele, isto é muito usado neste campo para estudar este tipo de relação. Aquilo que se faz é filmar as interações e depois desacelerar a imagem, tentar ver microsegundo a microsegundo aquilo que está a acontecer entre mãe e bebê. E então eu concluo porque isso permite observar expressões e coisas muito subtis que passam completamente despercebidas a olho nu. E então a conclusão a que chegam essas investigações é que, de facto, nos pares em que há um apego seguro entre mãe e bebê, a mãe não está sempre
ciente daquilo que o bebê precisa, digamos assim. A mãe não percebe imediatamente os sinais do bebê, sempre. Mas, na maior parte das interações, rapidamente a mãe corrige aquilo que não percebeu. Ou seja, eu agora posso perceber que posso pensar que ele tem fome ou que está com sono. É errado, mas rapidamente eu percebo, ok, não era isto, então era o outro. Não tem fome, afinal é sono. Não tem sono, afinal é fome. E isto acontece rapidamente. E isso faz com que o bebê vá crescendo com confiança na mãe. Por outro lado, algo que também é importante é, mesmo que a mãe não saiba exatamente aquilo que o bebê quer, e isto acontece nos primeiros tempos, qualquer mãe de primeira viagem, não é? Tem momentos em que não faz a mínima ideia o que é que o bebê precisa, não é? Eles não falam. E isso acontece com o tempo, vai-se construindo de facto uma relação em que nós vamos lendo melhor os sinais do bebê e o bebê também vai ficando mais eficiente a transmiti-los. Mas é importante que a mãe esteja disponível, mesmo que não saiba o que é que o bebê precisa. O facto de estar ali, de estar presente, de estar a tentar, também já faz muita diferença. E então, isso faz com que o bebê cresça com essa confiança de que o mundo é um lugar bom, basicamente, onde há pessoas que nos ajudam a lidar com as emoções. Isso é fundamental, porque fala-se muito em autorregulação, mas um bebê não tem capacidade para regular os seus sentimentos sozinho. Tudo para um bebê é avassalador. A fome para um bebê é suficiente para ele ficar descontrolado. Nós somos adultos, não choramos com fome, não é? Se for muita, às vezes. Também há pessoas mais sensíveis aos estímulos do que outras, é verdade, que há pessoas que ficam mais impacientes quando estão com fome. Mas, apesar de tudo, há um grau de controle, certo? Para um bebê não, para um bebê a fome já é qualquer coisa que, se não for resolvida rapidamente, pode levar a um descontrole muito grande. Portanto, logo aí nós percebemos como é fácil, como é frágil um bebê desregular-se, digamos assim. E então precisa dessa presença da mãe, do pai, e essa presença é o que faz com que ele, por um lado, confie no mundo, não é? Perceba que, ok, realmente que este mundo é um mundo onde acontecem muitas coisas, há muitas sensações, há coisas estranhas, há coisas que assustam, mas é possível resolver. Há quem nos ajude, não é? A lidar, a transformar.